Bom dia! Primeiramente eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Luiz Eduardo Custódio. Eu trabalho atualmente num grupo, no segmento de varejo, uma rede de lojas, e a minha função hoje é gerente regional. Eu cuido de uma região no estado do Mato Grosso e tenho 15 anos especificamente de carreira em dinâmica de grupos. Como formação profissional, eu sou engenheiro agrônomo, formado há 31 anos, deixei da atividade já há 18 anos. Eu tenho uma especialização em gestão de pessoas e qualidade. Eu também tenho formação de SPDG e também tenho formação em análise transacional. Então, eu vou passar um pouquinho da minha experiência em relação às atividades relacionadas ao desenvolvimento organizacional e como meio de ferramenta, instrumento de trabalho, a teoria da dinâmica dos grupos, né? Que eu acho que, na verdade, é uma das principais ferramentas que nós temos hoje na atualidade, para que a gente possa fazer um bom trabalho nas organizações. A organização que eu trabalho hoje, atualmente, ela tem aproximadamente 7.500 funcionários, é uma rede bem grande. Nós estamos entre as 5 maiores do Brasil e eu trabalho aproximadamente aí com 500 pessoas subordinadas a mim diretamente. Eu tenho utilizado bastante esse conhecimento na área de recursos humanos, né? E colocando isso na prática no dia a dia em relação aos meus gerentes, subordinados diretos e também as pessoas ligadas a esses gerentes e também ligado diretamente dentro da organização, na matriz onde nós atuamos também, que é o nosso vínculo direto. Mas antes de eu falar um pouco do trabalho no dia a dia ou as coisas que a gente tem praticado, eu quero falar um pouquinho sobre DO, né? O desenvolvimento organizacional, na verdade, é um processo de mudança nas empresas. Então, o que é DO? Na verdade, é um movimento articulado, né, intencional, planejado, que a gente possa estar promovendo algumas mudanças dentro das organizações. Pode ser organizações menores ou grandes, né, igual essa que eu trabalho atualmente. Mas é uma ferramenta que tem que ser muito bem utilizada e bem calibrada para que a gente possa estar obtendo resultados positivos e ter uma boa assertividade, né? Então eu vejo hoje que é uma ferramenta a dinâmica de grupo é uma ferramenta de multiuso, mas que ela se encaixa perfeitamente dentro das organizações e principalmente quando os seus dirigentes, né, querem buscar alguma coisa no desenvolvimento da organização. Mas o desenvolvimento organizacional também está seguido e atrelado a outras coisas também, que é o desenvolvimento das equipes, o desenvolvimento das pessoas, e tem uma quarta vertente que influencia bastante no desenvolvimento organizacional, que também são as influências do meio, né, as influências do mercado. Então, dependendo da circunstância do mercado, a empresa precisa se adaptar a esse mercado, e aí em função das análises deste mercado, de tendências, do que vem ocorrendo, aonde a empresa está inserida, ela precisa promover essas mudanças internas, e essa mudança interna é onde começa o desenvolvimento organizacional baseado também nas demandas externas, né? Então prepara-se várias formas de atuação, de comunicação e também o desenvolvimento como um todo, no que se diz respeito a este ajuste em relação ao próprio mercado, né? Uma outra forma também da gente perceber o desenvolvimento organizacional é baseado também no diagnóstico interno, baseado no público interno, das necessidades internas também da empresa, onde que surgem necessidades e aí aparecem alguns movimentos internos para a gente praticar e fazer esse desenvolvimento, né? Isso é baseado também no desenvolvimento da empresa como um todo, ou segmentado em alguns departamentos, algumas áreas, né? Vou pegar o exemplo da minha empresa aqui onde eu trabalho. Nós temos
dentro dessa é uma holding, na verdade, onde nós temos o segmento de varejo, nós temos o segmento de atacado, nós temos o segmento de logística, nós temos o segmento das fábricas, né? Nós temos várias fábricas pelo Brasil. Então, dependendo da área, às vezes a gente atua o desenvolvimento organizacional baseado dentro da empresa, mas num dado departamento ou numa dada área e não necessariamente na mesma proporção em relação às necessidades, por exemplo, do varejo em relação ao atacado ou em relação à fábrica. Então, são necessidades diferentes e o gestor de RH hoje ele tem que estar muito atento a isso, porque uma empresa deste tamanho, com essa complexidade, com 7.500 funcionários, com variadas áreas de trabalho e atuação, segmento no Brasil todo, então se faz necessário ter um entendimento, uma clareza muito grande e utilizar a dinâmica de grupo como uma ferramenta principal para isso aí. Então, hoje, atualmente, eu utilizo isso a nível local, dentro da repartição, ou seja, dentro do departamento que eu trabalho, eu utilizo a dinâmica de grupo para trabalhar com os meus gerentes, com os meus imediatos após os gerentes. E também utilizo esse recurso para trabalhar dentro das minhas, no caso das minhas lojas, que eu trabalho com lojas de segmento de varejo, que é móveis, eletrodomésticos e estofados, enfim, eu não vou falar o nome da empresa, mas é esse segmento aí. Então eu vejo que a dinâmica de grupo no qual vocês estão inseridos, eu já tenho essa formação praticamente já quase 14 anos, eu tenho utilizado isso, é um divisor de águas para o profissional que realmente quer aplicar isso. Porque hoje, aonde nós vivemos em grupo. Então, a dinâmica de grupo ela nos proporciona uma possibilidade de entendimento da dinâmica que nós estamos inseridos, da dinâmica interna das empresas, e a partir daí traçar algumas diretrizes para que a gente possa estar promovendo essas melhorias ou esse desenvolvimento que na verdade a gente chama de mudança organizacional, que é daí que sai, ou seja, que nasceu a vertente do desenvolvimento organizacional, né? Então eu vejo que a gente tem que ter em mente que a dinâmica de grupo é um instrumento extremamente forte, né? E vocês que estão hoje buscando essa formação, procurem se desenvolver fortemente na busca da percepção e do entendimento do que acontece no contexto da organização, as ações que acontecem também fora das organizações, para que vocês possam ter um diagnóstico preciso, tá? A partir desse diagnóstico externo e interno é onde você promove todas as suas diretrizes para trabalhar dentro da organização. De repente, algumas diretrizes aí pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Até mais tempo que isso, em função da complexidade, o tamanho da empresa e também às vezes o tipo de comportamento que precisa estar melhorando, dando um upgrade em relação ao comportamento interno das empresas, principalmente para atender a demandas de mercado, né? Por que isso? Hoje os clientes estão cada vez mais exigentes, mais esclarecidos e a concorrência está cada vez mais acirrada, então é necessário que a gente possa ter isso em mente como instrumento de manutenção desse mercado e para que você possa ter cada vez mais um público fiel ao teu próprio negócio, né? Então, o recado que eu quero dar para vocês é que utilizem isso aí como um instrumento de trabalho, mas fiquem muito atentos também aos diagnósticos e às precisões que vocês precisam ter em relação às percepções. Toda informação ela é importante, toda informação enriquece e isso faz com que vocês percebam claramente. E agora eu vou colocar uma outra vertente aqui que também é necessário, que é o desenvolvimento da visão sistêmica e o aprendizagem sistêmica em relação ao próprio desenvolvimento organizacional. Quanto maior a complexidade, né, maior é o sistema, ou seja, vocês precisam entender a teoria de sistemas, como é que eles se relacionam, para que vocês possam estar cada vez mais entendendo as pressões ou não as coisas que ocorrem no dia a dia, e a partir daí do entendimento dessa parte da visão sistêmica, vocês poderão estar atuando diretamente junto com os colegas nas ações, né, nas inferências que poderão ocorrer dentro das próprias organizações. Basicamente é isso o recado que eu quero dar para vocês. Então são duas coisas que estão atreladas aí, que é a visão sistêmica e também
o diagnóstico preciso em relação às empresas, e levando em conta sempre o ambiente externo, o ambiente interno, levando em consideração as equipes e também o indivíduo, né? O desenvolvimento das equipes também passa pela dinâmica de grupo, onde vocês poderão estar atuando também com ações um pouco mais pontuais. Através das equipes vocês vão conseguir fazer um desenvolvimento organizacional, e às vezes aonde houver necessidade de fazer um trabalho mais individual, né, que também pode ocorrer de desenvolver o indivíduo, desenvolver a equipe e depois desenvolver a organização. Isso tudo pode ocorrer de forma conjunta, né, não são conflitantes, muito pelo contrário, são complementares, e a partir daí vocês elaborarem os seus trabalhos e no decorrer do tempo cada um poderá adquirir a sua expertise, a sua experiência em colocar isso na prática no dia a dia. Para o momento é isso que eu gostaria de contribuir com vocês. É um assunto complexo, né? Na prática não é tão tranquilo e a aplicabilidade também não é tão simples, mas é de fácil entendimento. Agora o que demanda é dedicação, é persistência em colocar e assim, ter muito foco e não se perder pelo caminho, porque em função da complexidade e a longevidade das ações pode escapar, às vezes sair das mãos e perder um pouquinho do foco. Então tem que ter uma ação muito bem direcionada, e isso também tem que estar muito bem, é uma coisa importante que me veio em mente agora, isso aí tem que estar muito bem ajustado com a cultura interna da empresa, com a cultura organizacional, e também fortemente relacionada às intenções e às vontades, né, ou seja, dos stakeholders, ou das partes envolvidas, e principalmente dos acionistas, né? Mas visando sempre levar esse benefício para o mercado, né? Hoje as empresas existem em função do mercado, né? Não pode perder de vista esses pilares aí. Então o recado é este, tudo de bom para vocês aí, foi um prazer falar com vocês. É pena que está falando aqui por uma câmera, né? Mas pela minha impossibilidade de estar aí em Curitiba com vocês, quero deixar aqui meu abraço a todos. E também quero deixar um abraço para as minhas duas colegas de trabalho, a Lauce, né, e a Ângela, né, a Maria Ângela, e dizer para vocês que um beijo no coração, para todos aí, foi um prazer tê-los por um momento aqui. Um abraço a todos.